Direito Sem Fronteiras de hoje fala sobre assuntos polêmicos que geram opiniões divergentes em todo o mundo. A eutanásia e a morte assistida, que são ações proibidas pela maioria dos países e condenadas por muitas religiões. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada na França em 1948, estabelece que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Até que ponto o ser humano pode antecipar a morte de outro? Assim como existe o direito a uma vida digna, é possível o direito a uma morte digna? Para debater conosco estes temas, estão aqui no estúdio Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos, professor de Direito Internacional Penal e subprocurador-geral da República, e também Volney Garrafa, especialista em bioética da Universidade de Brasília. Mas antes, vamos assistir a um material produzido pela equipe da TV Justiça sobre o assunto. A hora da morte de um paciente terminal, que não tem mais expectativa de vida, pode ser decidida por ele ou por sua família? Essa é uma questão que gera polêmica em todo o mundo e já foi tema de filmes. Quem assistiu ao filme Menina de Ouro viu o que é uma eutanásia. Uma jovem lutadora de boxe em estado terminal pediu a morte para seu treinador e foi atendida. Os aparelhos que a mantinham viva foram desligados e, em seguida, uma substância injetada em seu sangue causou uma parada cardiorrespiratória, um exemplo de morte provocada por outra pessoa. Já no filme Mar Adentro, a morte assistida foi retratada. O homem, também em estado terminal, mas que não tinha condições físicas de se matar, teve auxílio para tomar um veneno que lhe tirou a vida. A discussão sobre como decidir a morte de um paciente em fase terminal é antiga e as opiniões divergentes. Alguns países permitem em suas legislações a eutanásia e a morte assistida, mas em outros, ações como essas trazem sérias punições. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. Professor Volney, a gente viu aí que existe diferença entre morte assistida e eutanásia. Como classificar essa diferença? A eutanásia se dá quando ela é praticada por um profissional, né? E o suicídio assistido, ou morte assistida, que existe em alguns países na legislação atualmente, ela é feita pela própria pessoa com a ajuda de alguém. O caso desse filme que foi mostrado, da espanhol, né, do Ramón São Pedro, foi a namorada dele e colocou um canudinho na boca, quer dizer, com substâncias letais, e ele executou a ação. Juridicamente há uma diferença muito grande e moralmente é uma discussão, se matar ou deixar morrer é uma coisa diferente da outra. Professor Carlos Eduardo, e como é que esses dois temas são vistos juridicamente? Na prática, no caso do direito brasileiro, nós não temos uma previsão legal para isso, mas a eutanásia pode ser vista como homicídio privilegiado, aquele que é praticado por relevante valor social ou moral, que credencia o agente a uma redução de pena de 1/3 a 1/6. No caso do auxílio à morte ou da morte assistida, poderia ser classificado como induzimento ao suicídio, com a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Mas há uma grande controvérsia, tanto na doutrina quanto na jurisprudência e na sociedade civil em geral, nas pessoas, na classe médica também, em relação à criminalização desse tipo de ato. E nos países onde esses atos são aceitos, como é que eles são tratados? Existe um rigor, algum procedimento a ser seguido? Existem vários tratamentos e nós temos, no caso, na América do Sul, pioneiro nisso desde a década de 30 é o Uruguai. O Uruguai tem uma legislação notável, que tem o chamado homicídio piedoso, já desde a década de 30, graças a um trabalho que aí desde o início do século XX foi desenvolvido pelo professor espanhol Jiménez de Azúa, que influenciou muito a legislação uruguaia e espanhola. Temos também uma decisão da Corte Constitucional da Colômbia que desatou uma grande discussão na sociedade civil da Colômbia, que praticamente passou a permitir a eutanásia naquele país.
E na Europa nós temos esta possibilidade legislada na Holanda e na Bélgica, e nos países, também em Luxemburgo, e em outros países isso é, digamos assim, dependendo da interpretação dos tribunais, às vezes é tolerado. Nos Estados Unidos houve algumas tentativas de legislar em alguns estados, mas a Corte Suprema suspendeu. O mesmo aconteceu na Austrália. Há uma tradição judaico-cristã, né, basicamente do judaísmo e do cristianismo, de proibir esse tipo de ato como algo que vá contra a vida. Pois é, professor Carlos Eduardo, a eutanásia se confunde um pouco, ela vem acompanhando a evolução da humanidade. Como é que foi essa evolução aí para você chegar a essa normatização, para discutir como seria em cada um desses países? Antes do cristianismo e do judaísmo, as civilizações mais antigas, elas praticavam isso em certas situações livremente, né, mediante certas condições, né, em relação a velhos, em relação a pacientes terminais. E nós vamos encontrar isso em alguns grupos tribais na atualidade. Por exemplo, no povo Inuit, que vive em torno do Círculo Polar Ártico, né, é comum que os velhos espontaneamente se retirem de seu grupo social quando veem que não podem mais servi-lo e também não têm condições de uma existência digna, se retirem e saiam assim como sem rumo e até encontrar uma morte, né? Nós encontramos isso na Grécia, em Roma. Fala-se que na cidade de Marsella havia um depósito público de cicuta à disposição de pessoas que desejassem praticar o suicídio. Com o cristianismo e também o judaísmo, houve uma ênfase muito grande na dignidade humana. Independente disso, a nossa civilização, ela preza muito a vida. Nós podemos encontrar, não só na Constituição brasileira, artigo 1º, e praticamente artigo 1º de todas as constituições modernas, a dignidade humana é intocável, né? Está lá no nosso artigo 1º, inciso 3º. E as exceções à dignidade, à intangibilidade da vida humana têm que ser muito cuidadosamente disciplinadas a fim de que não ocorram abusos. No caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, há uma disposição de que ninguém poderá ser privado de sua vida arbitrariamente. Agora, no caso, nós falamos de uma dignidade da vida, mas, ao mesmo tempo, é preciso também pensar se é legítimo exigir que alguém tenha uma morte indigna, né? Quando é possível, através da ciência, que alguém possa ter uma morte digna, melhor do que sofrer indefinidamente. Professor Volney, como pesar esses dois lados? Quais são os argumentos que os países que são contra e que são a favor usam para poder defender o ponto de vista deles? Olha, é uma discussão moral, né, que deve ir avançando no seio das sociedades. Esses países que nós mencionamos, a Holanda, a Bélgica, o Luxemburgo, na Suíça existe o suicídio assistido, mas não a eutanásia, né? E no estado de Oregon, nos Estados Unidos, que é só o suicídio assistido, né? Esses são os únicos lugares onde essa coisa já avançou. A própria Igreja Católica, ela não tem um pensamento, uma posição fechada com relação à terminalidade da vida, né? Então, inclusive, está se usando mais essa expressão hoje em dia, terminalidade da vida, porque é um processo, é uma coisa dinâmica, né? Que a pessoa vai se dirigindo no sentido da morte. E na Bélgica, por exemplo, a última estatística que eu tenho é do ano 2013, foram 1.807 pessoas que padeceram de eutanásia. Isso significou 1% das mortes na Bélgica, né? O que é bastante, 73% dos casos, pacientes terminais de câncer, né? Então vejam que há uma especificidade. O câncer é uma doença de pessoas de mais idade, geralmente, na maioria dos casos, e que leva, em muitos casos, a dores de difícil controle. Então as pessoas e as famílias procuram
uma solução para essa questão. Agora, aqui no Brasil, falando da questão da moralidade, nós fizemos uma pesquisa em 2013. Foi exatamente em setembro de 2013, no Hospital Universitário, com 6 familiares de doentes terminais, em fase final mesmo. Explicamos o que era a legislação belga sobre a eutanásia e se as pessoas eram a favor ou contrárias. 3 foram contrárias, 1 favorável e 2 ficaram muito em dúvida. E as razões são religiosas. Então, são razões que pesam na decisão das pessoas e das famílias. Agora, esse é um tema que é bastante divulgado, professor Carlos Eduardo. As pessoas têm consciência sobre o que é ortotanásia, eutanásia e até a distanásia, que a gente ainda não falou aqui, que depois eu quero explicar? Eu acho que as pessoas podem não ter clareza, como muitos de nós também, sobre a terminologia, até porque ela é muito variada e a própria definição delas é variada segundo os autores. Mas as pessoas têm muito claro, porque existem filmes, a literatura é cheia de exemplos, né? Existe um outro filme também, Invasões Bárbaras também, que trata de uma situação muito parecida, um filme canadense, né? Que trata de um professor universitário em fase terminal também, e que se cerca de amigos para morrer. E eu acho que é legítimo, esse exemplo que o professor Volney deu, é legítimo que as pessoas tenham seus princípios religiosos e recusem a qualquer morte assistida, eutanásia, ortotanásia ou qualquer outro tipo de morte induzida, por princípios religiosos. As pessoas têm direito a isso e é legítimo e o Estado não pode obrigar. O que não pode acontecer é o Estado, em nome de uma inspiração religiosa, impor isso ao conjunto da população, numa era em que os consensos acabaram, depois da queda dos muros, das ideologias, das certezas, dos ismos, não é? Que o Estado imponha ao conjunto da população princípios que não são compartilhados. Inclusive, hoje, o direito penal, em alguns países europeus, trabalha... todos nós conhecemos, os juristas, a ideia das excludentes, né? Como a legítima defesa, o estado de necessidade, várias situações em que você pratica um fato definido como crime, mas mesmo assim não será punido porque existe algo acima do direito que diz que, naquele caso, você está autorizado a praticar aquele fato. No caso mais comum, mais conhecido, a legítima defesa. Agora também os juristas falam numa espécie de, numa excludente procedimental, né? Isso vale para o aborto, isso vale também para o consumo de drogas e vale para o auxílio à morte. Então, pode ser errado para mim ou para algumas pessoas auxiliar à morte. Mas como não há um consenso na sociedade, o que o Estado pode exigir é que você siga um procedimento, que você obtenha uma série de carimbos, que você passe pelo médico, passe pela junta médica, obtenha uma assinatura aqui, obtenha uma assinatura acolá, e ao final, se você cumprir todos aqueles procedimentos, você está autorizado a praticar aquele ato. Então, me parece que o caminho para isso, inclusive, é um caminho que pode ser aplicado pelos tribunais, pelo menos em tese, até mesmo sem previsão legal, seria justamente essa situação de uma excludente procedimental diante de uma situação que também é um conceito jurídico, metajurídico, de inexigibilidade de outra conduta naquelas circunstâncias, porque há certas situações que o direito não pode interferir. O direito só pode interferir quando ele pode mudar comportamento. Se ele não pode mudar comportamento, não adianta existir o direito, por exemplo, para obrigar a pessoa a beber água quando ela está com sede. Agora, só para a gente deixar bem claro, esses casos já têm sido tratados como excludentes aqui no Brasil? No Brasil, não. Ainda mas há uma longa discussão sobre isso, inclusive na Corte Constitucional Alemã, em relação, por exemplo, ao aborto. Bom, nós vamos para o intervalo, mas voltamos rapidinho para continuar o nosso bate-papo sobre eutanásia e morte assistida. Estão abertas as inscrições para o 20º Encontro Nacional de Economia Política, que vai discutir desenvolvimento latino-americano, integração e inserção internacional. O encontro é organizado pela Sociedade Brasileira de Economia Política e será realizado entre os dias 26 e 29 de maio de 2015, em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Informações e inscrições no site www.cep.org.br/congresso. O Direito Sem Fronteiras está de volta e continuamos nossa conversa sobre eutanásia e morte assistida. Professor Volney, no finalzinho do primeiro bloco a gente falou sobre distanásia. Explica para a gente direitinho o que é. Olha, a distanásia significa o prolongamento desnecessário da vida humana, ou seja, além dos limites. Seria o contrário da ortotanásia. Exatamente, exatamente. A ortotanásia seria a morte na hora certa, a distanásia é o prolongamento, ou seja, hoje em dia a ciência e a tecnologia dispõem de um arsenal tremendo para prolongar, não diria indefinidamente, mas por muito tempo a vida de uma pessoa. Isso aí onerando famílias, trazendo dor para as pessoas, etc, etc. É tão forte essa área que em espanhol é chamado de encarniçamento terapêutico. Olha que palavra feia, encarniçamento, né? Em inglês é futility, futilidade terapêutica, né? Então, essa é uma das razões que no Brasil se está discutindo muito, o Conselho Federal de Medicina tem trazido isso à tona, a necessidade de se ter uma legislação adequada para o não investimento em uma vida que já não tem mais possibilidade nenhuma de seguir adiante, né? Ou seja, é buscar o momento exato da morte na hora certa. Agora, é fundamental, é importante as pessoas que estão vendo esse programa que fiquem tranquilas, porque as legislações têm sido feitas com muito cuidado, com muito esmero. No caso da Bélgica, por exemplo, não é assim para um médico praticar uma eutanásia. O paciente primeiro tem que estar autonomamente disposto e de acordo, né, dar o seu consentimento, tem que ser autônomo, ou a família, né? E 2 médicos não relacionados ao caso têm que dar um parecer que aquele caso realmente se configura como um caso adequado para aquilo. E depois de feita a eutanásia, o médico que pratica tem que levar o relatório para uma comissão disposta em lei de 18 membros, sendo metade médicos, 4 professores universitários e 4 juristas, que avaliam esses casos para haver um controle adequado. Então é importante, como esse tema é muito delicado, que os telespectadores... Deixar bem claro que o processo é bem fiscalizado também. Os telespectadores fiquem tranquilos que os países têm que ter a responsabilidade de preservar, de proteger, então, as pessoas e as famílias com temas tão delicados. Professor Carlos Eduardo, quais são os princípios relacionados à legalização da eutanásia nos países onde ela ocorreu? Olha, é justamente o princípio da dignidade humana, ou seja, a dignidade da vida, mas inclusive de não obrigar a pessoa, em nome da dignidade da vida, a ter uma morte indigna. Basicamente, o que justifica a eutanásia e o auxílio à morte são esses princípios. O que o professor Volney vem de falar é justamente uma medida considerando que há certos temas que dividem a sociedade e que não há argumento capaz de ganhar o lado oposto, porque não há consenso, há certas situações que são morais, questões de foro íntimo, não é? Eu tenho a minha convicção filosófica, político-religiosa, sou contra a eutanásia ou sou a favor, e não adianta o lado oposto me trazer argumentos religiosos, porque eu não vou aceitar. Então, a forma que eu tenho como cidadão, como eleitor e como contribuinte, de aceitar que um Estado laico autorize alguma coisa contra a qual eu sou moralmente, é justamente seguir essa série de procedimentos, como ele mencionou, uma comissão de 20 indivíduos, composta de médicos, de professores universitários, para não haver nenhum desvio. Eu não posso obrigar que a outra metade da população, eu não posso impor meu ponto de vista à outra metade da população. Assim como eu não quero que a outra metade da população imponha seu ponto de vista a mim. E também não posso querer que o Estado imponha o meu ponto de vista ao conjunto da população. Como eu disse, isso vale para essas situações em que não há consenso e que, ao mesmo tempo, não dá por direito impor comportamentos. Agora, nos países que aceitam esses atos, existe um procedimento a ser seguido? Por exemplo, quem pode provocar um desses atos ou não? Ou aí varia de país para país, por exemplo? É muito variado, de quem é o consentimento, quais as condições, de quem parte. Né? Nós temos agora, recentemente, inclusive nos Estados Unidos, apesar das proibições, a possibilidade disso ser estabelecido em testamento. Né? A pessoa, enquanto em saúde, estabelecer isso em testamento, de dizer quem
na impossibilidade de ele conscientemente dispor sobre sua vida, poderia decidir sobre sua morte, no caso de ele estar numa situação de intenso sofrimento e dor. Agora, professor Volney, a gente vê muito aquela ordem de não ressuscitação. Quando a pessoa está com uma doença terminal, ela assina ali uma ordem dizendo que não quer que sejam usados equipamentos. Aí é diferente, né? Esse caso é um caso que aqui no Brasil ainda continua sendo muito discutido, com o Código Penal de 1940. Quer dizer, o médico, pelo Código Penal de 40, esse caso sabe isso melhor do que eu, o médico é obrigado a salvar a vida do paciente mesmo contra a vontade desse. Há projetos de lei tramitando há décadas. O último, mais recente, está desde 2009, é um projeto do Senado. É um projeto interessante, eu participei de 2 audiências públicas com relação a esse projeto de lei, mas ele continua na relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, né? Então, esses casos são complexos porque os médicos ficam muito fragilizados. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, se adiantou, fez uma resolução que não tem poder de lei, é para os médicos, chamada a resolução da ortotanásia, ou seja, se não há mais o que fazer, apenas dar atendimento de dieta, de higiene e deixar o paciente morrer na sua hora certa. O Brasil já tem, inclusive, hospitais. Aqui em Brasília tem um hospital exclusivamente para o chamado Hospital Dia, onde as pessoas terminais vão para esses lugares, com atenção especial. Então, a legislação brasileira precisa caminhar um pouco mais rapidamente com relação aos avanços da ciência e da tecnologia, que são completamente diferentes hoje do que o que nós tínhamos em 1940. E nesses casos, como é que fica a questão moral? O senhor falou aí que os médicos ficam sempre num dilema. Eles têm que salvar a vida, mas muitas vezes o paciente ou a família do paciente não quer um tratamento invasivo. Aí, olha, é fundamental, a discussão moral se dá na sociedade, as sociedades são plurais, as religiões têm diferentes visões da questão da terminalidade da vida. Então, é absolutamente indispensável que os países construam, por meio dos seus legislativos, e executem, por meio dos seus judiciários, legislações adequadas. Por exemplo, na Holanda, a legislação, o primeiro país que realmente instituiu a eutanásia é a Holanda, em 2002, né, em abril de 2002. A Bélgica foi 2 meses depois. Mas desde os anos 90, a Holanda já estava realizando a eutanásia a partir de jurisprudência, né? Casos que, desesperadamente, as pessoas com muita dor, as famílias e os pacientes pediam, e os médicos amparados em decisões legais foram adiantando. Professor Volney, na opinião do senhor, a regulamentação, a normatização desses temas ajudam também a diminuir o problema da saúde pública no Brasil, de alguma forma? Certamente. As leis têm que andar mais ou menos no mesmo compasso das discussões morais do que a sociedade está sentindo naquele momento. Houve um projeto de lei, eu me lembro em 99, da doação presumida de órgãos, ou seja, o silêncio e consenso. A pessoa se omitia, ela era doadora. Se a pessoa não declarasse nada, era doadora. Na época, eu fui tremendamente contra e não deu outra. 70%, em pouco tempo, 70% das pessoas que faziam seus documentos públicos no Brasil se declararam não doadoras. Quer dizer, a sociedade, não é que seja ruim, a lei era muito boa, mas o país não estava ainda preparado. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu conversei hoje com Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos, professor de Direito Internacional Penal e subprocurador-geral da República, e também com Volney Garrafa, especialista em bioética da Universidade de Brasília, sobre o tema Eutanásia e Morte Assistida. Para participar, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau!